Mas eu tava pensando, esse daqui vai ser o canal mais aleatório do mundo. Tem negócio de carreira de segurança da informação, vou ensinar a cozinhar. Daqui a pouco vira tipo o manual do mundo. Como que você vive? Vai ser Bruno Carasco, É, o dia a dia de quem vive. foi péssimo essa. Hoje a gente vai fazer um prato italiano que é o ravioli com espinafre, ricota e parmesão. Então se você não sabe fazer nada na cozinha, você só sabe fazer miojo, vive à base de iFood, Uber Eats e Rappi, essa é a sua chance. Além do mais, você consegue impressionar aquela gatinha vegetariana que você está tentando aí conquistar durante a pandemia, mas não sabe o que fazer, porque você só sabe fazer hambúrguer e coisa pronta. E ela não vai comer isso daí, e você não vai conseguir impressionar ela também. Vamos lá? E de bônus, você ainda vai aprender a fazer massa fresca, que é muito simples, mas todo mundo fica complicando, achando que é mil dificuldades de fazer, mas é bem facinho, a gente vai ver hoje aqui como é que faz. É um prato bem simples, não precisa complicar muito as coisas e você consegue encontrar na maioria dos mercados. Primeiro, você vai precisar de espinafre, farinha, ovos, ricota, queijo parmesão ralado e um pouquinho de sálvia. A sálvia e a manteiga vão para o molho, o resto a gente vai fazer o ravioli. Vamos ver como é que vai ficar. Então primeiro a gente vai começar fazendo a massa fresca. A massa fresca não é muito complicada não. Muita gente tem medo de fazer ou tem receio achando que é alguma coisa muito sofisticada. Mas é basicamente farinha e ovos. Tem uma proporção legal de seguir, que é a cada 100 gramas de farinha você vai utilizar um ovo. Mas por conta da variação do tamanho dos ovos e da quantidade de proporção da gema para a clara, isso daí pode não ser muito preciso. Então eu prefiro que vocês aprendam como que é o ponto de cada um, e aí você consegue adaptar a receita para os dois lados. Outra coisa importante, eu vejo muita gente fazendo muita sujeira quando vai fazer a massa fresca. Eu vou ensinar um método aqui, a gente consegue fazer só nessa tábua, e só nessa tábua aqui a gente faz a preparação da massa e depois estica ela. Se você não tem a maquininha de macarrão em casa, não tem problema, aquela de manivela. Você pode fazer ela no rolo também. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas você vai conseguir fazer. Eu separei 2 copos de farinha. A gente vai colocar ele aqui nessa tábua, vai fazer um morrinho com ele e depois coloca o ovo por cima. Pode colocar normal, não se preocupa muito com o formato. O importante é só ter isso acumulado aqui. Então a gente pega esse ovo e faz com o ovo um buraquinho aqui no meio. Esse buraquinho vai servir para prender a clara e a gema e a gente conseguir misturar gradualmente a mistura aqui. Uma dica importante, sempre quebra o ovo separado. Assim você evita de ter um ovo estragado e você já mistura tudo ali e você perde a farinha, beleza? Mais um. Viu que o ovo está certinho? Só colocar ele aqui no meio da massa. Só colocar ele aqui no meio da farinha. E tá na mão. Pega um garfinho pequenininho e vai mexendo bem devagar, sem fazer muita bagunça aqui, para não vazar o seu ovo na tábua toda e fazer aquela lambança. Então, estoura as 2 gemas e vai mexendo devagarzinho. Imagina que você está fazendo um omelete aqui no meio da farinha, tá? Tenta não deixar escapar. Então, no primeiro passo a gente está só misturando a clara e a gema aqui, beleza? Sem pressa nessa parte, tá? Aos poucos você vai ver que a farinha vai se misturando aqui. Então olha, já está mudando um pouquinho a cor, já está ficando um pouquinho mais claro. E à medida que você for mexendo, vai caindo mais farinha. Se você vê que não está caindo muita farinha, você pode puxar um pouquinho. Mas nesse caso aqui está tranquilo. Essa farinha aqui do morrinho está misturando bem. Então ó, eu já vi que está numa mistura um pouquinho mais homogênea e que não está puxando tanta farinha assim quanto eu gostaria. O que eu vou fazer? Eu venho aqui ó, nessa bordinha, passo bem devagar, sem fazer muita bagunça, puxo um pouquinho da farinha. Você pode até começar a cavar um pouquinho, só cuidado para você não cavar muito e abrir um caminho para essa mistura aqui, para o ovo vazar. Importante lembrar de mexer também o fundo para não ficar uma meleca grudada na sua tábua, tá? Já dá para ver que não vai escorrer. Então, agora sem essa preocupação, pode começar a misturar e sempre de pouquinho em pouquinho, senão fica tudo empelotado a sua massa. Ó, agora que já deu uma boa solidificada na massa, a galera do nojinho não vai gostar muito agora, mas é hora de meter a mão na massa, literalmente.
Vai fazendo umas dobras, misturando bem a massa. Pode pegar um pouquinho mais de farinha. Só toma cuidado para não abusar muito no quanto de farinha que você põe em cada etapa, para não empelotar sua massa, tá? Vamos passando de pouquinho em pouquinho na farinha. O que sobrar de farinha aqui, não joga fora. A gente vai usar ela ainda, tá? O ideal é para a próxima etapa, você consiga peneirar um pouquinho dessa farinha, que a gente vai utilizar ela para ela não grudar as folhas que a gente vai fazer de massa, tá bom? Ó, você viu que eu coloquei 2 copos de farinha e 2 ovos, e olha o tanto de farinha que sobrou. Se eu ficar colocando muita farinha, vai ficar uma massa muito seca. Aqui ainda falta só mais um pouquinho de farinha, então, sem abusos. Bom, agora que a massa está bem misturada, você vê que ela não está grudando na mão e a gente consegue mexer nela com facilidade. Não tá uma massa dura. Ela até vai e volta, tá vendo? Então, aqui já está num ponto bom. O que eu posso fazer a partir daqui? Já ir formando uma bolinha com ela, que a gente vai colocar essa massa aqui para descansar. O que vai acontecer enquanto essa massa descansa? Ela vai pegar todos esses grãos secos que talvez não tenham se dissolvido nessa massa e vai deixar mais uniforme. Para descansar, você pode fazer de 2 formas. Ou coloca dentro de uma panela, ou passa papel filme, papel alumínio. Eu prefiro passar um papel filme, que aí ela fica mais apertadinha dentro dele, não tem perigo de oxidar e escurecer a massa ou ressecar. Ah, muito importante. Essa massa não deixa muito no tempo ela, que ela vai formando umas crostas. Isso não é legal. A sua mão vai ficar um pouquinho suja. Uma dica, não passa água logo de cara. Se você quiser, pega um pouquinho de farinha e esfrega na mão que vai sair tudo. Tá aí a nossa massa, vamos colocar ela um pouquinho na geladeira. E enquanto ela matura, a gente faz o espinafre. Esse espinafre aqui, eu já separei ele. Eu normalmente tiro todos os cabinhos dele. Isso aqui é só resíduo, pode deixar. Já está lavado, selecionado. A gente vai colocar numa panela com um pouquinho de água, cozinhar ele, vocês vão ver que vai ficar bem pouquinho, mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Então, uma panela não muito grande, pode colocar aí um pouquinho de água, não coloca muita água, senão vai virar uma sopa de espinafre, você vai passar 3 anos tentando cozinhar isso, e já coloca o espinafre junto, beleza? Vamos colocar o espinafre aqui dentro. Parece que eu superestimei o tamanho dessa panela, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Dica muito importante, sempre use espátula de silicone ou madeira para mexer nessas panelas que tem Ceraflame, Teflon, qualquer coisa. Se usar metal, vai cagar nela toda. Para ajudar um pouquinho no processo, vamos tampar aqui. Já deu uma boa encolhida, já murchou bastante. E continua cozinhando. Beleza, o espinafre aqui já está bem cozido. Vamos tirar ele e deixar escorrendo numa tigelinha. Vou pegar uma peneirinha aqui, coloco em cima dessa tigela e vamos pegar aos poucos aqui o espinafre. Como eu não tenho uma pinça de silicone, fica aí a dica de presente, meu aniversário mês que vem. Se quiser também pode virar na pia em cima disso aqui e depois colocar nessa tigela, mas é só para não ficar fazendo muita bagunça. Como o espinafre está muito quente ainda, a gente vai deixar ele escorrer e esfriar um pouquinho antes da gente misturar com a ricota e com o parmesão. Enquanto isso, vamos voltar para a massa fresca que ela já descansou. Tá aqui a nossa massa, vamos desenrolar ela aos poucos e a gente vai cortando e passando aqui no cilindro. Ó, só uma coisa, a gente começa sempre pela abertura maior do cilindro, pelo maior de espessura. Depois a gente vai afinando a massa. Aquela farinha que a gente utilizou para fazer a massa, a gente vai voltar a polvilhar ela aqui na tábua para evitar que essa massa aqui grude na máquina. Vou deixar ela aqui pertinho, então o que a gente faz? Põe um pouquinho, espalha bem. Vamos pegar nosso pedaço de massa aqui, não precisa ser muito não, tá? Amassa um pouquinho com a mão e passa aqui. Se você estiver fazendo para mais pessoas, pode fazer um pedaço um pouquinho maior. Como aqui não vou alimentar um exército, então eu faço de pouquinho em pouquinho. Ligar aqui a máquina. Então olha só. Legal? Pode passar mais uma vez. Beleza. Vamos para o número 2.
O importante é polvilhar bem entre as passadas para evitar estragar a massa porque ela fica grudada na máquina, tá? Então, sempre passa um pouquinho de farinha para evitar que ela grude. Vamos para o 3. Quatro. Importante, a gente vai deixar essa aqui para o ravioli quase no mais fino. Se a gente deixar muito grosso, fica uma massa muito pesada. E se deixar muito fininha, corre o risco dela estourar depois que a gente rechear. Ó, agora que você está vendo que a massa não está tão branquinha, não tem tanta farinha grudada nela, a gente passa mais um pouquinho de novo para evitar grudar. Vamos para o 5. E o 6 é o último que a gente vai passar, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar ela de um jeito que eu consiga pegar a outra metade e fechar com o recheio aqui em cima, beleza? Para isso, o que você pode fazer? Coloca a mão aqui desse lado, mede mais ou menos a metade da massa, marca ali e com a espátula a gente vai cortar. Então, o meio é mais ou menos aqui e está cortado. Agora a gente deixa essa massa descansar bem pouquinho, não pode deixar descansar muito. A gente vai voltar para o espinafre, cortar ele um pouquinho, misturar com a ricota e com o parmesão. Beleza, vamos cortar o espinafre aqui agora, tá? Não precisa triturar muito ele. É só para não deixar um pedaço muito grande e não atrapalhar na hora de montar. Quando a gente corta o espinafre, ele solta bastante água. É legal se você conseguir drenar um pouquinho dessa água, só dar uma pressionada nele na peneira. A gente vai fazer isso daqui já já. Então agora eu vou pegar a espátula, transferir para cá e secar um pouquinho desse espinafre. Com uma outra espátula, você pode pressionar o espinafre contra essa peneira e aí ele drena mais fácil a água. Também não precisa esturricar, fica tranquilo. Bom, eu bati uma aguinha nessa tigela, vamos colocar agora o espinafre aqui dentro que a gente vai misturar tudo e fazer a mistura. Misturar e fazer a mistura é muito bom, né? Então agora com o espinafre aqui, a gente vai colocar a ricota e o parmesão. Não tem medida exata, tá, pessoal? Tem que ver como que é o ponto, vocês vão ver como é que fica essa mistura aqui. Vamos colocar 2 colheres e ver como é que fica a mistura, tá? De olho, eu acho que vai faltar. Então, vamos colocar 3 colheres. A ideia é que fique essa pasta um pouquinho molenga. Tá vendo? Tá bem misturadinho o espinafre aqui, tá? O que vai deixar um pouco mais firme essa mistura? O próprio parmesão ralado. Ele vai dar uma liga aqui nessa mistura, tá? Então vamos colocar o parmesão ralado aqui. Pode colocar bastante, não fica com medo não. Mistura bem. Olha lá como já ficou uma consistência um pouquinho mais firme, tá? Mas pode colocar mais um pouco de parmesão. Vai dar em média um pacotinho e meio no máximo essa receita, beleza? Viu que formou uma massinha com esses 3 elementos, com esses 3 ingredientes, e já tá bom. Olha aí. Tá vendo? Já fica durinho. Para rechear agora a massa com ricota, parmesão e espinafre, tem 2 dicas. A primeira, utilizar 2 colherzinhas, que a gente vai ver daqui a pouco, para modelar e colocar o recheio em cima da massa. A segunda parte é ter aqui um copo com água e um pincel para que você molhe aonde vai grudar uma massa na outra. Assim fica muito mais seguro e não destaca uma massa da outra. Vou pegar aqui um pouquinho de recheio e aí eu vou trabalhando uma colherzinha na outra para fazer um formatinho mais certinho, tá? Mais ovalado. Parece um ovinho, você pode colocar aqui no canto da massa e dar uma leve pressionada. Vamos para a próxima? A gente faz um ovinho com o recheio, coloca aqui e aperta. Olha lá.
Vamos apertar aqui. Perfeito. Esse espacinho aqui, eu até poderia reaproveitar, mas vai ficar muito pequenininho. Então vamos deixar do jeito que está e depois a gente vê o que faz com esse restinho de massa. Pode até usar para colar quando você está fechando e ele faz um furinho na massa. Aí você pega um pedacinho desse daqui e usa como remendo, tá? Então como a gente vai fechar essa massa agora, colocar essa por cima dessa, eu vou pegar o pincel e molhar aqui em volta aonde eu vou fechar a massa. A gente faz uma risca ao longo da massa, não precisa encharcar, tá? Só deixar umedecido. Um aqui embaixo. Fechou? E a gente faz fechando assim. Beleza. Só cuidado para não apertar muito e estragar a massa, tá? Então, a gente vem com esse pedaço aqui. O ideal é você sempre deixar o pedaço que é um pouquinho maior do que o outro para você colocar por cima. Porque depois, como você vai pressionar assim, ele vai gastar mais espaço. Como que a gente vai fechar agora? Ó, faz a massa acompanhar o formato do recheio. Depois disso, dá uma leve pressionada aqui, tá? Mesma coisa do outro. Não aperta muito para não rasgar a massa, tá? Agora a gente tem duas opções para fechar e modelar o ravioli. Primeiro, você pode utilizar aquele cortador para fazer no formato mais quadradinho ou usar um cortador específico de ravioli que eu já vou mostrar para vocês. Esse daqui é um cortador de ravioli. Eu vou deixar um link na descrição se você quiser comprar um parecido com esse. Esse daqui é redondinho. Tem vários aí, tem até quadrado, o que você quiser, e também do tamanho que você quiser. Eu vou cortar um com esse jeito aqui, e os outros eu vou cortar com o rolinho. Então, vamos usar esse daqui primeiro. É bem simples. Centraliza ele aqui na massa, aperta, faz um movimentinho, só cuidado com a tábua para ela não virar e nem sair rodando por aí. E tá pronto. Olha lá, tá feito o ravioli. Eu tenho esse daqui também que faz meio que um zigue-zague na massa e você pode cortar já modelando um pouco o ravioli. Vamos ver como é que ele funciona. Olha aí. Beleza? E aí eu já faço o outro também na sequência e já passo assim. Então, para o pessoal que gosta do ravioli com um pouquinho mais de massa, você pode deixar as bordas maiores. Agora com os raviolis já recheados, vamos ferver a água para finalmente cozinhar eles. Enquanto a água ferve nessa panela aqui, a gente vai pegar uma panela um pouquinho menor para derreter a manteiga e colocar a sálvia junto. Eu vou usar essa panela menor e colocar a manteiga aqui dentro. Aqui eu vou usar mais ou menos 100 gramas de manteiga, manteiga com sal, tá? Para ela dar um pouquinho de sabor a mais no molho. E como a gente não está utilizando muito sal aqui na receita, é bom que seja manteiga salgada. Por favor, não utilize margarina, tá? Então com o fogo bem baixo a gente vai colocar a manteiga nessa panela e é importante lembrar, o fogo tem que estar bem baixo para não queimar a manteiga. Eu já tinha um pedacinho separado aqui de manteiga. Vamos derreter ele. Eu peguei um pouquinho de sálvia da horta e a gente vai colocar ela agora na manteiga. Quando a manteiga já derreteu, a gente vai colocando um pouquinho dessas folhas, tá? Não tem uma medida muito exata, mas vai dar um sabor incrível no seu molho. Com a água já fervendo, a gente coloca o sal nela e se prepara para já colocar os raviolis. É importante lembrar que como é uma massa fresca, ela não vai ficar muito tempo cozinhando. Então você vai colocar e fica olhando a massa porque ela já vai ficar pronta logo em alguns segundos. Vamos colocar o sal. Então a gente colocou já um pouquinho de sal aqui. Como a massa é massa fresca, vai cozinhar muito rápido, já vou deixar o prato preparado. E aí é só ferver um pouquinho, dar um sustinho na massa e já pode servir. Para esse tipo de massa, eu sempre sirvo nesse prato chapéu aqui. O que é legal dele? Ele vai concentrar o seu molho e a massa sempre no cantinho e vai evitar que fique pingando na toalha de mesa que a sua mulher acabou de limpar e que você vai apanhar se você sujar essa toalha. E também fica um pouquinho mais bonito, né? A gente já deixa isso aqui por perto também. Se quiser, pode utilizar para colocar a massa dentro da água. E é o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar um ravioli, colocar aqui e afundar ele na água. Vamos colocar a primeira vítima.
Então, sem fazer muita bagunça, coloco ele no fundo. Vamos pro próximo? Vou colocar mais um. Só cuidado, porque nem sempre essa massa aqui vai flutuar. Como tem muito recheio dentro dela e a massa é muito fininha, ela não tem força suficiente para levantar. Ó, uma aqui já está querendo levantar. Eu deixo ela cozinhar direitinho e ó, já pego ela. Deixo ela escorrer um pouquinho e já posso servir. Agora que a manteiga já está derretida e deu uma curtida na sálvia, é só virar um pouquinho do molho no prato. Tá aqui o nosso prato. Pegar um pouquinho, dar uma mexidinha e é só pôr por cima, tá? O ideal é decorar o prato também com a sálvia que ficou aqui na manteiga. E você pode comer a sálvia junto com o ravioli. Fica muito gostoso. E agora é só aproveitar. Faça essa receita aí na sua casa e me diz aqui nos comentários o que vocês acharam. É uma receita bem saborosa, bem simples de fazer. Espero que vocês apreciem. Então, se você gostou, deixa seu comentário, dá uma curtida, se inscreve no canal e até a próxima.